e ele o faz. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém, irmãos? Palavra de Deus. Para nós refletirmos aqui, persevere em Deus, Ele tem algo para fazer em você e através de você. Então é isso aí, irmãos. Nosso Criador tem algo para fazer por nós e através de nós, né? Eu vou começar o estudo da palavra de Deus aqui, né? O centurião era gente como a gente. Ele era de carne e osso, igual a gente mesmo, esse centurião, né? Na palavra de Deus encontramos vários personagens. Os irmãos que estudam a palavra de Deus sabem que encontramos vários personagens, os quais nós aprendemos coisas boas, o que devemos fazer. E vemos também coisas más, o que não devemos fazer. Com a exemplo de cada um deles. Quer dizer, esses personagens deixam os exemplos deles para a gente seguir coisas boas, e os que fizeram coisas mal para a gente aprender a não fazer, porque estaremos desrespeitando o nosso Pai Celestial, né? Versículo 1 aqui fala: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, né? Era o centro da pregação de Cristo. Até muitos dizem que era a cidade do Nazareno, né? A cidade de Cristo, né? Porque ele pegava muito em Cafarnaum, né? Agora, o centurião comandava 100 homens, centurião, comandava 100 homens, igual o general comanda 100 homens no exército, né? Mais ou menos isso. Aí vamos para o versículo 3 aqui, Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Tinha ouvido falar de Jesus. Esse centurião tinha ouvido falar de Jesus, né, dos milagres que ele fizera, né, da pregação dele, né? Então, é um homem que observava as coisas celestiais, né? Embora não seja do povo gentil, né? Não seja do povo judeu, seja gentil, né? O centurião, né? Romano, né? Versículo 4 e 5. Estes, chegando-se a Jesus com instância, ou seja, com urgência, né? Lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, né? Ele é amigo do nosso povo. Veja bem, irmãos, a pergunta para nós aqui, né? Para aprendizado nosso: será que ele merecia? Será que ele merecia? A resposta é não, não merecia. Porque ninguém merece. Nem eles mereciam, nem nós que estamos aqui merece. O que nós temos ou somos, o que nós somos hoje, as coisas materiais que nós temos, títulos que nós temos ou somos hoje, é presente de Deus. Amém, irmãos? Como diz o hino, se os irmãos recordam desse hino aqui, a cada dia, a cada hora, somos da graça devedor. Amém, irmão? Por favor, irmãos, abra a Bíblia em Eclesiastes 7:20. Amém, irmãos? Eclesiastes 7:20 nos diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. A palavra de Deus está confirmando para nós aqui, Não há homem
justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Os irmãos podem abrir a palavra de Deus agora em Romanos 3, verso 10. Hoje nós vamos movimentar bem a Bíblia, tá, irmãos? Amém, irmãos? Romanos 3, versos 10 nos diz, como está escrito, aqui é o apóstolo Paulo falando, né? Ele que leu Eclesiastes, né? Ele está falando aqui, ó, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Aí os irmãos podem ir um pouco mais para frente, aí no Romanos mesmo, né? Verso 6, 23. Romanos 6, 23 nos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, veja bem, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmão? Ou seja, gratuito para nós é gratuito, né? Como diz a palavra, né? Mas o Senhor Jesus pagou um alto preço, e foi um preço de cruz, como diz a palavra, né, irmão? Os irmãos podem ir, por favor, em Filipenses, capítulo 2, versos de 8 a 9. Amém, irmãos? 2, de 8 a 9, a palavra nos diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém, irmãos? Palavra de Deus para nós, né? Se nós temos a vida eterna, é pela graça de Deus. Se nós temos a vida eterna, é pela graça de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos podem ir, por favor, lá para o livro de Tito, capítulo 3, versos 4 a 7. Amém, irmãos? Tito, capítulo 3, versos de 4 a 7, nos diz, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, nenhuma obra de justiça praticada por nós, está vendo? Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, irmãos? A fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Herdeiros com Cristo da vida eterna. Está vendo, irmão? Amém, irmãos? Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens, no caso aqui aos homens, ao ser humano, né? 3 a 7, eu ultrapassei um pouco, mas tem a palavra de Deus, né? A salvação é fruto da bondade de Deus. Está vendo aí, irmão? Essa palavra de Tito nos confirma, a salvação é fruto da bondade de Deus. Aí vamos voltar lá para o livro de Lucas, né? 7, de 1 a 10, continuar. Versículo 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer,
Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. 6. Versículo 6. O centurião envia 2 delegações ao Senhor Jesus, né? E ele se sentia indigno, né? O centurião se sentia indigno. A percepção da nossa indignidade é muito valiosa para Deus, viu, irmãos? Todo mundo que se percebe indigno tem muito valor perante o nosso Pai Celestial, Deus Altíssimo. Aí eu quero que os irmãos procurem para mim, Lucas, a pouco à frente, Lucas 18, verso de 9 a 14. Aqui tem a parábola do fariseu e o publicano. Aí eu vou ler para os irmãos acompanhem aí. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí o Senhor Jesus fala, né? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado. Veja bem, irmãos. Mas o que se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Palavra do Senhor Jesus, né? Eu queria que os irmãos procurassem 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5. Primeira de Pedro, capítulo 5, verso 5. Rogo, amém, irmãos? Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade. A palavra, humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Amém, irmãos? Então, um ensinamento para nós, a palavra de Deus, né? Vamos voltar para o livro de Lucas, capítulo 7, de 1 a 10, a história do centurião, né? Agora os versos 7 e 8. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, fazer isto, e ele o faz. O centurião não possui uma fé interesseira. O centurião não possuía uma fé interesseira. Veja bem, irmão. Jesus se dirigiu à casa do centurião, mesmo ele dizendo que não era digno. Vendo, irmãos? O centurião disse que não era digno, mas mesmo assim o Senhor Jesus se dirigiu à casa dele, né? Ele suplicava por misericórdia, né? O centurião. Versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens,
e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele o faz. Irmãos, Cristo para sempre será a autoridade máxima, amém, irmãos? O centurião falou da autoridade aqui, né? Mas o Senhor Jesus é e sempre será a autoridade máxima, né? Aí, versículo 9: ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Muito bem, irmãos, aqui é o clímax, quando o Senhor elogia a fé do centurião. Que elogio, hein? O Senhor Jesus elogiou a fé dele, né? Jesus aprovou sua fé. Agora tem uma pergunta para nós aqui, irmão. A pergunta é: como você tem reagido às verdades de Deus? Como cada um tem reagido às verdades de Deus? Os irmãos fazem uso da Sagrada Palavra aí de capa a capa. E o que está produzindo esse conhecimento? Fé e salvação? Reflita, irmãos. Agora vamos recapitular um pouco da história aqui, versículo 2. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Versículo 10. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, versículo 10, perdão, irmãos, vou continuar aqui até o versículo 10, afirmou-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta, versículo 10, e voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Irmãos, a pergunta é, o que aconteceu entre o versículo 2 e o versículo 10? Resposta: o grande milagre foi o desenvolvimento da fé. Está vendo aí, irmãos, o poder da fé? O grande milagre foi o desenvolvimento da fé. Um servo doente, versículo 10, o servo curado. Veja bem, irmãos, o dom da fé é concedido a todos que abrem seu coração a Deus. A todos que abrem seu coração a Deus, esse maravilhoso dom é concedido. Aí eu queria que os irmãos abrissem a Sagrada Palavra em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Tá bem, irmãos? Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aí os irmãos podem ler também o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, irmãos, sem fé agradar a Deus. Lição para cada um de nós. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Porque a gente aproxima de Deus porque sabe que Ele existe, né? Pelo poder da nossa fé. Amém, irmãos? Ou seja, quem tem fé vê o invisível e crê no impossível. Vou repetir para vocês, quem tem fé vê o invisível e crê no impossível. Agora, irmãos, peça ao Senhor que te dê fé.
o Evangelho está produzindo no seu coração? A pergunta vem, né? O Evangelho está produzindo no seu coração fé ou endurecimento? Isso aí é uma pergunta para nós refletirmos, tá, irmãos? O que o bendito Evangelho de Deus está produzindo em vossos corações, no meu coração também, né? Fé, né? Ou endurecimento, para nós refletirmos. O Senhor sempre cumpre sua palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em... Agora é o último verso, né? O verso. Lá em Mateus 28, 20. Amém, irmãos? O finalzinho do verso 20 aí nos diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? O Senhor Jesus nos falou, e eis que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso aí nós aceitamos pela nossa fé, né? Pela nossa fé que nós temos nele, que Ele está conosco, Ele está do nosso lado aqui, né? Então, amém, né, irmãos? Onde tiver 3 reunidos, né, igual diz a palavra, né? Ele estará no meio deles, né? Lembre-se, mesmo quem tem fé passa por aflições. Incrível, né, irmãos? Mesmo quem tem fé passa por aflições. Os irmãos sabem o que é uma aflição, está na beira da morte ali, o deserto. Então, isso não vai dar fé. Mesmo quem tem fé passa por aflições, né? Agora vem aqui o consolo, ó. Nós temos que ter a paz de Cristo. A paz de Cristo é que nós precisamos nessas horas. Porque Ele mesmo diz, né? Eu passei por aflições e venci o mundo. Quem mais passou por aflições do que Ele? O que nós passa também, sofre. Mas o que Ele sofreu? Sofreu no corpo, carne e osso e na mente, né, irmãos? Então nós temos de ter a paz de Cristo conosco, né? Que Deus nos ajude a ter essa fé. Peça a Ele que nós submeteremos a sua vontade e ao seu querer. Então, estamos aqui, irmão, nós temos que submeter a nossa vontade, né? A sua vontade, nossa vontade, a sua vontade, a vontade do nosso Salvador, e o seu querer a Ele, que é dono de todo o amor por nós, toda a sabedoria, né? E toda a graça, né? Amém, irmãos? Então, eu vou fazer uma oração para terminar o culto, né? Acabou a pregação aqui. Tá bom? Aos irmãos, se puderem ajoelhar. Oremos, pensem em Deus, irmãos. Preciosíssimo Pai Celestial, grandioso e eterno e poderoso Deus. Pai de amor, estamos humildemente diante de Ti, meu Pai, para elevar ao Senhor nossas preces, elevar ao Senhor o que nós temos vivido aqui, meu Pai. Nós temos fazendo o que pode para caminhar ao Teu lado, fazer a Sua vontade e o Seu querer através da Sua sagrada palavra, que nós temos aprendido, meu Pai. Te pedimos, meu Pai, que Seu Santo Espírito nunca nos abandone, nos conduza sempre, meu Pai, para alcançarmos o reino celestial, de acordo com o Teu grande amor que o Senhor tem por nós. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Estamos neste mundo aqui, passamos por lutas, por luto, por doenças, mas o Senhor Jesus é conosco, o Seu Santo Espírito nos leva a Ele. Que o Senhor concede a nós, esse mês de março, com saúde, com a Sua misericórdia, conforme o Senhor quer para cada um de nós, que seja feita a Sua vontade em nós, em cada um de nós. Tudo isso, Pai de amor, te pedimos e te agradecemos no precioso santo nome do Seu Filho unigênito, que veio a este mundo
morreu na cruz, derramou seu sangue em nosso favor, meu Pai, ao qual nós não merecemos. Somente Ele é digno dessa fé submissa a Ele. Te pedimos no santo e precioso, o doce nome do nosso Salvador, Senhor, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, irmãos.